para o momento da palavra, eu convido vocês a abrirem dois textos. Primeiro, Romanos capítulo 6, verso 20. Romanos 6, 20. Romanos 6, 20 diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora vá comigo em Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39, a partir do verso 7. Gênesis 39, 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor, o senhor de José, pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que está em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Verso 20. E o senhor de José, que no caso aqui é Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Vamos a Deus em oração, rogando por essa palavra. Eterno Deus, a tua igreja se coloca mais uma vez diante da tua santa presença, por intermédio do mérito do seu santo Filho, Jesus Cristo. E, ó Deus, o nosso desejo é que o Senhor receba os louvores, as ofertas, as orações, tudo quanto temos tributado ao Senhor neste culto, porque, Senhor, desejamos a tua presença, desejamos ser um povo que glorifica ao Senhor. E nesse momento, nós colocamos a nossa expectativa em Ti, na Tua palavra. E nós rogamos que pelo intermédio da ação do Espírito Santo, pelo poder que há nele, que o Senhor possa tomar a minha vida e os meus lábios para a proclamação da Tua verdade, da Tua palavra. E que o Senhor também se compadeça dos meus irmãos, de forma a conceder o poder do Espírito, para que sejam convencidos, para que sejam, Senhor, confrontados, reanimados, para que sejam, Senhor, conformados à imagem de Cristo Jesus. É a oração que nós fazemos para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã eu gostaria de tratar um pouco sobre alguns aspectos da doutrina da santificação. Não existem coincidências. Ontem o Tiago também falou um pouco sobre esse assunto. E, sendo assim, creio que Deus tem algo a falar, a tratar com a sua igreja, essa congregação local. A doutrina da santificação é uma das mais
esquecidas e também distorcidas de hoje. Isso é muito claro, muito evidente. Se você analisar, se você pensar, ou talvez pode ser até o seu caso, nós temos dois tipos de cristãos hoje em dia, em geral. Primeiro, nós temos uma categoria, um grupo de pessoas que acham que santificação, essa doutrina, ela é um meio de se obter a salvação. Geralmente nós vemos isso em correntes pentecostais, neopentecostais, em que o intuito ou a utilização da santificação, ou a busca pela santificação, é para que o cristão alcance um mérito, um crédito diante de Deus, para obter a salvação e até se sentir salvo, ou até manter a sua salvação, assegurar a sua salvação. Nisso nós vemos um erro, biblicamente. Do outro lado da corda, no oposto, nós vemos também pessoas, principalmente dentre os mais jovens, dentre as correntes mais modernas do cristianismo, dos movimentos mais modernos, nós vemos claramente um grupo de pessoas que menospreza completamente a doutrina da santificação, que não busca santificação, que não dá à santificação a devida relevância, a devida importância. Afinal de contas, fomos supostamente chamados para ser livres, sermos relevantes na sociedade, a mudarmos as realidades sociais, enfim, vários pensamentos nesse sentido. Seja um lado da corda ou outro, ambos estão completamente errados. Nós abrimos num texto, Romanos 6, 20 a 22, em que está escrito claramente, no verso 22, que a santificação, depois do perdão dos pecados, depois da justificação, é o fruto agora da nossa vida em Cristo. Então, a primeira turma que eu disse a você, está colocando a santificação no lugar errado. A santificação não é um instrumento de salvação, mas é o fruto de uma pessoa que é salva. Quando nós ouvimos o Evangelho, genuíno, proclamado, o Espírito Santo atua em nós, de forma a operar o primeiro milagre, a doutrina da regeneração. As escamas, a cegueira dos nossos olhos é retirada. Nós conseguimos enxergar quem nós somos e quem Deus é. Nós, pela regeneração, cremos no Evangelho. Esse ato de crer e se arrepender, automaticamente, faz com que nós recebamos uma segunda bênção, que acontece instantaneamente, a justificação, o perdão dos pecados, o perdão da dívida diante de Deus. E de ali diante, então, começa um período de peregrinação nessa terra. Se você não percebeu, quando nós somos salvos, nós não somos arrebatados de uma vez e glorificados no céu, nós continuamos uma trajetória. E é nesse momento, então, que entra uma terceira doutrina, a doutrina da santificação, o fruto de algo que aconteceu antes, a salvação. Posteriormente, como o próprio texto diz, temos uma quarta, gloriosa, maravilhosa doutrina, que é a doutrina da glorificação. Santificação é o fruto da salvação nas nossas vidas. De um outro lado, nós abrimos também o texto, o texto de abertura do culto, Tito capítulo 2, o verso 14 é muito claro, e se você quiser estudar mais sobre santificação, se aprofunde nesse trecho, mas eu dou destaque para o verso 14, que diz, o qual Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de, com o objetivo de
nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Além daqueles benefícios maravilhosos que gozaremos na eternidade a respeito da salvação, sermos livres da condenação, passarmos toda a eternidade ao lado do nosso Salvador, a salvação possui objetivos aqui nessa terra, desde já. E esse texto está dizendo que Deus, ou Cristo, morreu por nós, Ele se entregou por nós, também para que nessa vida terrena sejamos purificados, e que nós sejamos para Ele um povo exclusivo, separado, distinto, cuja marca é essa, é um povo zeloso, é um povo cuja marca também são as boas obras. Deus não nos chama para sermos salvos e livres da condenação e deixar que nós vivamos uma vida conforme o nosso querer. Ele nos chama para nos salvar, mas também para purificar as nossas condutas já nessa terra. Por isso a doutrina da santificação, ela tem a sua relevância. Não podemos descansar após a nossa salvação, após a nossa conversão. Existe um dever, existe algo proposto para nós ainda nessa terra, que é a santificação. É o mesmo Deus o mesmo Espírito e graça que nos regenerou, que nos justificou, também é o mesmo Espírito e a mesma graça que vai operar agora em nós a santificação. Veja como o contexto evangélico está distorcendo a doutrina da santificação. Muitos outros ensinamentos e outras lições existem sobre a santificação. Uma doutrina linda, uma doutrina séria, uma doutrina que é a marca do verdadeiro cristão. Mas nessa manhã, eu não tenho tempo de falar sobre todos os aspectos da santificação, de todos os textos, todas as passagens. Mas para você que tem dificuldade de entender a santificação, como dito ontem, se está nesse processo, eu te convido essa manhã a meditar um pouco na vida de José, um personagem muito marcante do Antigo Testamento. E nessa manhã nós vamos utilizar o Antigo Testamento conforme uma das suas maiores utilidades. Veja, o Antigo Testamento, as narrativas, não são apenas fábulas ou lições para tirarmos ensinamentos morais. Não. Muitas são as utilidades do Antigo Testamento. Mas uma das grandes utilidades nós conseguimos ver na prática, no Antigo Testamento, as doutrinas do Novo Testamento. Todas as doutrinas do Novo Testamento que são ensinadas a nós, são constatadas na prática da vida daqueles grandes homens de Deus. E nesse trecho de Gênesis 39, que eu peço que você não feche, nós vamos meditar nessa passagem, nós vemos aqui José, já num período complicado da sua vida. José era um dos 12 filhos de Jacó. E por conta do seu temor a Deus, ele se destacava em relação aos demais irmãos, na sua vida profissional, na sua conduta, na sua ética. Tanto é que seu pai Jacó preferia José aos demais irmãos. Tratava melhor, gostava mais, amava mais José. E inevitavelmente isso causa uma inveja entre os irmãos. A saída que eles arrumaram foi acabar com a vida de José. Em um determinado dia de trabalho, em uma oportunidade que aos olhos deles seria muito boa, eles jogam José numa cisterna, longe de Jacó,
muito distante, e acreditam que daquela forma José morreria, e se livrariam daquele irmão que se destacava tanto. Acontece que a providência de Deus não permitiu que José morresse. Uma caravana de escravos passa pelo local e encontra José no fundo daquela fossa, daquele poço. E eles então tiram José de lá e o que acontece? José é levado ao Egito como escravo daquela caravana de escravos. Era apenas um dos produtos daquela caravana. E ao chegar no Egito, José, como escravo, foi apresentado para Potifar, um general da guarda de Faraó. Então, Potifar adquire José como escravo, coloca em sua casa e deixa José, e permite que José administre todas as coisas. De forma que José, mais uma vez, pelo seu temor a Deus, pelo seu caráter ilibado, por ser um homem correto e temente a Deus, as coisas, os negócios, a casa de Potifar começa a prosperar, começa a haver um crescimento financeiro, organização, e José então é colocado em um posto maior ainda, em que a Bíblia chega a dizer que não havia nada que José não governasse ou não administrasse da parte de Potifar, e Potifar já não se preocupava com mais nada da sua casa, dos seus negócios, tamanha era a responsabilidade de José. E é aí então que surge Satanás, por meio da esposa de Potifar, para tentar José, para tirar José dessa rota de progresso. E sabemos que na verdade pela soberania de Deus, para colocar também José à prova, para moldar o caráter de José. E é nesse texto, nessa ocasião, que vai se destacar as marcas de José como um homem que é santo. As marcas de José como um homem que está em um processo de santificação. E o que Deus tem colocado no meu coração é trazer para você essas marcas. Na vida de José, marcas de alguém que de fato está sendo santificado. Muitos acham que santificação é cumprir uma lista de regras de uma igreja. Muitos acham que santificação é cumprir os dogmas de uma religião e obedecer aquilo que pastores dizem num púlpito. Não faça isso ou aquilo. Mas santificação, muito mais do que isso, são marcas de um caráter salvo. São marcas de alguém que internamente, desde o seu interior, mostra que é uma pessoa santa e que está em processo de santificação. Se a santificação é um fruto da sua salvação, eu te convido essa manhã a fazer um teste. Vai ser colocado diante de você um gabarito, com algumas marcas, e cabe a você, assim como cabe a mim, fazermos essa avaliação. Será que essas marcas básicas, elementares da santificação, são encontradas em nossa vida? Pessoas que professam serem salvas, professam ser parte do povo de Deus. Vamos entrar no texto? Vamos começar no verso 8. Nós vimos que então, que a mulher de Potifar fez uma proposta de sexo ilícito para José. E a Bíblia diz, inclusive no verso 6, que ele era formoso de porte e de aparência. Vamos ver no verso 8 a resposta de José. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, de Potifar: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
nesses 2 versos, 8 e 9, nós vamos ver 2 marcas de um verdadeiro homem que está em santificação. A primeira coisa que me causa muito impacto e destaque, e salta aos olhos nesse texto, é que depois de justificar o fato pelo qual não pecaria, ele conclui dizendo assim: como poderia eu cometer tanta maldade e pecar contra Deus? Será que José tinha um pastor perto dele, para ele se manter firme? Será que ele tinha uma igreja, uma sinagoga, uma família, um pai, uma mãe, ali no pé, no calcanhar dele, falando: olha, isso é pecado, e ele: não, é verdade, eu não posso cometer isso, eu não posso cometer esse pecado. José estava simplesmente sozinho. Seu pai estava a quilômetros de distância, e ele estava em uma nação completamente ímpia, que não respeitava a lei de Deus, que não conhecia Deus, mas uma nação pagã, mística, que era a nação do Egito. José estava completamente sozinho naquele lugar, e ao receber aquela proposta, ele e aquela mulher, na intimidade entre os dois ali, ou seja, tete a tete, sem ninguém ver, ele diz: eu não posso cometer tamanha maldade e pecado contra o meu Deus. Isso significa que José, independente das circunstâncias, independente daqueles que estavam em volta dele, independente do local, ele era um homem que temia a Deus. A primeira marca e característica do caráter daquele que está sendo santificado é, sem dúvida, o temor a Deus. Temer a Deus, não pecar por causa da consideração, da relevância que Deus tem em sua vida. Temer a Deus é levar Deus em consideração, é levar em consideração a santidade de Deus, é levar em consideração a onipresença de Deus, é levar em consideração que se trata de um Deus justo, que se trata de um Deus soberano. Isso nós podemos resumir: temer a Deus compreende, em primeiro lugar, reverência a Deus. Saber que Deus tem os olhos em você, em onde quer que você esteja. Saber que Deus está olhando as suas atitudes, pensamentos e palavras. E considerando essas coisas, deixar de pecar, se abster do pecado, por reverência a Deus. Eu não estou falando de deixar de pecar porque você tem um ministério, porque você tem uma esposa do seu lado, porque seu filho está perto, porque você tem um pastor de olho em você. Eu estou falando de reverenciar a Deus. Temer a Deus, conforme esse contexto também mostra, gratidão. Parece que José, ao dizer isso, como eu cometeria tamanha maldade contra Deus, está implícito aqui um sentimento de gratidão. Além de compreender reverência, temor a Deus compreende gratidão. Ser grato a Deus é ter noção de que todas as coisas, e principalmente as bênçãos espirituais que Deus te dá, a salvação, uma nova vida, todas essas coisas foram dadas a você mediante o pagamento de um altíssimo preço. Foram dadas a você de forma que a alguns outros não foi dada. De forma que você foi beneficiado por Deus sem que você merecesse. Sem contar bênçãos também materiais, de sustento, de saúde. Quantas bênçãos nós podemos contar, mas principalmente as espirituais. Aquele que teme a Deus, o cristão que tem esse sentimento de temor, ele demonstra, ao se abster do pecado, gratidão a Deus. Eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Um Deus que me fez tantas coisas, que me deu tantas bênçãos, que me salvou,
que me deu uma família, que tem me dado sabedoria, que tem me dado graça, que tem me dado perseverança, eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Sem dúvida, uma das marcas mais lindas, mais admiráveis de um verdadeiro cristão, é o temor a Deus, é a reverência e a gratidão. Talvez você seja uma pessoa que se abstém do pecado, assim como os monges tibetanos se abstêm de muitas coisas também. Mas a verdadeira diferença entre um salvo e um não salvo é que a motivação da sua santificação, a motivação da sua abstenção do pecado é o temor a Deus. Você tem essa marca? Eu não tenho condição de avaliar, ninguém tem a condição de avaliar nenhuma dessas marcas na sua vida. Mas é do seu interior. É no seu interior que você vai avaliar isso. A segunda marca, nesses mesmos versículos. Que nós não precisamos ler de novo, mas veja, que interessante. José está, pelo menos, 450 anos antes da lei ser dada a Moisés, por Deus. Aproximadamente 450 anos antes. Ou seja, a lei de Moisés não havia sido concedida ainda, ela não estava, não era da ciência dos servos de Deus, os 10 mandamentos, aquelas leis ditas por Deus. E mesmo assim, José respondeu categoricamente que aquela proposta da mulher de Potifar era o quê? Pecado. Ele categoricamente, sem dúvida alguma, mostrou a ela: eu não vou cometer essa prática, eu não vou fazer isso, porque isso é pecado. Incrível. Sem a lei de Moisés, José já tinha consciência do pecado. José já tinha a noção, a sensibilidade de saber que aquela prática proposta pela mulher de Potifar era algo reprovado pelo Deus que ele se relacionava. Essa noção de pecado vinha do relacionamento que José tinha com Deus, vinha do aprendizado que José teve a respeito de Deus, que ele recebeu de seu pai, de seu avô, de seu bisavô, Abraão, Isaque e Jacó. Ele sabia que era pecado e não precisava ter uma lei oficial e formal para ele saber que aquilo era pecado. Isso significa, e eu posso resumir, que além de ser um homem temente a Deus, José era alguém que tinha consciência do pecado. Ah, que marca maravilhosa também na vida daquele que é um verdadeiro salvo. Ter consciência do pecado, ter sensibilidade, ter a noção, ou pelo menos, você não precisa ser do dia para a noite um expert na lei de Deus, nas Escrituras, mas ao menos ter o desejo, o interesse de saber o que Deus entende ser pecado e o que Deus entende não ser pecado. Consciência do pecado. E para ficar mais fácil e mais prático, nós podemos resumir que ter consciência do pecado, primeiro, é alguém que investiga a palavra de Deus. Muito mais beneficiados do que José, hoje nós temos a palavra de Deus, não só o Pentateuco, mas toda a Escritura, divinamente inspirada por Deus e suficiente para a nossa correção. Então, ter consciência do pecado começa aqui, o interesse de investigar, de descobrir, de conhecer as Escrituras, para quê? Se santificar. Salmo 119, 11.
Guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para ser um bom teólogo. Para poder ensinar os meus irmãos. Eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse é o interesse do salvo. Esse é o interesse do verdadeiro salvo. É não desrespeitar a norma, a vontade de Deus. E isso é possível somente quando nós investigamos as Escrituras. Eu não estou falando de ler as Escrituras, eu estou falando de pesquisar, se debruçar, colocar à prova diante das Escrituras os atos, as palavras, os pensamentos, os planos que você tem na sua vida. É abrir as Escrituras e ter sede de conhecer a vontade de Deus. Um texto que foi dito ontem, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração de Cristo, eficaz em nosso favor, para que fôssemos salvos, santificados e sejamos cada vez mais santificados, nos ensina que o meio pelo qual somos santificados é pela palavra de Deus, é pela verdade de Deus. Não é por um conjunto de regras eclesiásticas, mas é pelo seu interesse, é pelo seu amor no estudo das Escrituras. Quando a verdade é concebida na sua mente, no seu coração pelo Espírito Santo, você está no caminho certo para a santificação. Mas ao contrário disso, sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós pegamos e temos dúvidas se tal prática é pecado, se tal outra prática é pecado. Sabe o que nós fazemos? Nós vamos lá no YouTube, escrevemos: é pecado fazer isso? Você pode ter certeza que no meio de tantas vozes, você vai encontrar um falso pastor dizendo: sim, isso pode ser praticado, isso não é pecado. Quem diz que não pode isso é legalista. A nossa base, a nossa fonte da verdade para utilizarmos no nosso processo de santificação, não tem sido a palavra de Deus, tem sido a opinião de pastores falsos, e nós abraçamos essas opiniões. Por quê? Porque elas satisfazem a nossa demanda. Nós queremos ouvir aquilo. Nós estamos no caminho errado. Santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. Ter consciência do pecado também é, além de investigar as Escrituras com esse interesse, com essa vontade, é também ter a consciência, ter a noção de que você, cristão, vive uma religião, se podemos chamar assim, que exige de você a abstenção do pecado. Parece muito básico isso, né? Você vive o cristianismo, que nos seus termos reais e verdadeiros das Escrituras, diz a você: não pode fazer isso, isso também não pode, isso é errado. É um cristianismo, o verdadeiro cristianismo, uma vida de abstenção das práticas pecaminosas. Ter consciência do pecado é saber que Deus se preocupa e quer tirar pecados da sua vida, práticas erradas da sua vida. É saber que Deus não te salvou apenas da condenação, mas Ele quer operar em você um processo, algo que progride cada vez mais, para alcançar a imagem do varão perfeito
que é Cristo Jesus. Por isso o cristianismo diz a você: isso não pode, isso é pecado. O cristianismo, o evangelho, ele se diferencia em muitos aspectos das outras religiões. O mais conhecido é que só no cristianismo, só no evangelho, a salvação é obtida por meio da graça. Isso é muito dito. Mas outra diferença que nós precisamos meditar: somente o cristianismo, somente o evangelho propõe a nós uma vida de abstenção. Somente o evangelho diz a nós: para seguir a Deus, para ser servo de Deus, você tem que abandonar essas práticas. Se você quiser ser um muçulmano, você vai receber as seguintes ordens. Você precisa praticar aproximadamente 5 obrigações religiosas do islamismo: ir a Meca, fazer 5 orações voltadas para a Meca todos os dias. Você precisa fazer o Ramadã, que é um jejum, e outras que eu esqueci. Enfim, você precisa fazer isso, isso e isso. Mas, se você quiser, você pode ter 15 mulheres, 40 mulheres. Se você quiser se casar também com meninas de 15 anos, não tem problema, não temos nada a ver com isso. Você só faz essas coisas e você vai obter seu lugar no paraíso. Se você quiser ser um católico, você tem que ir à missa, você tem que fazer quaresma, e nem precisa mais ser abstenção de carne, segundo o Papa disse. Você tem que confessar os seus pecados diante de um sacerdote, enfim, algumas práticas. Agora, o que você faz depois ou antes da missa, não tem problema nenhum. Você tem que fazer essas coisas. Se você quiser ser um espírita, você tem que ser versado na literatura de Allan Kardec. Você tem que fazer boas obras. Agora, o que você faz além disso, não tem importância nenhuma. O cristianismo não. O cristianismo mostra o seguinte: você constata que é um verdadeiro salvo. Você constata que foi salvo por Cristo somente se a sua vida for marcada por abstenção, pelo abandono progressivo de práticas pecaminosas. Ter consciência do pecado é saber: Deus quer de mim uma evolução no meu processo de separação do mundo, da minha diferença com os ímpios, do abandono das práticas pecaminosas. Consciência do pecado. E não ser aquele cristão, aquele crente falso, que se converte, que atende o apelo do chamado à salvação, e vive uma vida idêntica à anterior. Uma vida idêntica à que sempre teve. Uma vida, inclusive, de afirmação de que Deus não é legalista, de que Deus sabe de todas as coisas, pela sua soberania Ele vai me santificar. Não, é um interesse, é uma consciência: eu preciso me santificar. Essa é a segunda marca. Sem essas duas, sem essa base, nós não temos nenhuma condição de afirmarmos que estamos em processo de santificação. É o básico: temer a Deus e ter consciência do pecado. Agora, no verso 12, a terceira marca de alguém que é santo, que está sendo santificado. Depois que José rebateu a proposta com palavras, ela não se satisfez. E o verso 12 diz: então ela, a mulher de Potifar, o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo.
Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo. Eu abro um parênteses aqui. Satanás, quando nós vencemos batalhas de tentação, ele não se satisfaz. Os meios, as artimanhas de tentação de Satanás não serão fáceis muitas vezes de enfrentar. Muitas vezes pela teologia, pelo conhecimento, pela oração, conseguimos vencer tentações. Mas em outros casos, nós ficamos em situações bem difíceis. E não adiantava aqui para José mais, diante dela, do fato daquela mulher ter agarrado ele, não adiantava ele orar naquele momento. Não adiantava ele recitar um versículo, falar, está amarrado. Palavras não seriam mais úteis aqui. E muitas vezes seremos colocados em situações assim, em que as palavras já não serão mais suficientes para nos abstermos do pecado. É aqui que entra então uma atitude sábia de José, que mostra que aquele homem era santo. Ele fugiu. Ele simplesmente correu. Deixou as suas vestes nas mãos dela. Com a sua força, fisicamente, ele procurou se abster do pecado. Isso mostra uma atitude que nós podemos resumir com a palavra radicalidade. Radicalidade. Eu não estou falando de radicalidade religiosa, mas em matéria de pecado, o verdadeiro salvo, ele é alguém que é radical. Contra o pecado, o verdadeiro cristão é radical. Contra o pecado, o verdadeiro cristão, assim como José, não mede esforços, não mede preço para não pecar contra o seu Deus. Toda atitude que estiver ao seu alcance, toda atitude que estiver na medida das suas possibilidades, seja física, seja espiritual, o verdadeiro crente que está em santificação, ele é radical. E isso nós temos perdido nos nossos dias. É sim, por exemplo, a radicalidade. Quando você decide não ter televisão em casa, ao perceber que 99% das programações são inúteis, pecaminosas, são um lixo. E se você é alguém que diz assim, mas eu só tenho televisão para assistir jornal, nem isso você está podendo mais. O cristão radical é essa pessoa. E não é porque a igreja fala que não pode ter televisão, você nunca ouviu isso desse púlpito. Mas ao analisar o fato de que contemplar ou consumir o conteúdo da televisão, nós somos colocados o tempo todo em situações de pecaminosidade, é então que entra em cena a radicalidade do verdadeiro cristão. Eu não vou ter. Radicalidade também é, por exemplo, quando você trabalha em um lugar em que a base daquele trabalho, ou a forma daquele trabalho, os métodos, enfim, alguma coisa ali dentro é ilícito. É uma fraude, é ilegal. E você, mesmo sendo um pai de família, se vê ali todos os dias cometendo pecados, cometendo fraudes para sustentar a sua casa. E a radicalidade então entra em cena quando você decide, não vou mais pecar contra o meu Deus, mesmo que eu não saiba como serei sustentado, mas eu preciso sair desse trabalho, e sai do trabalho. É quando naquele departamento tem uma mulher, um homem, que está te colocando em situações pecaminosas, é pedir para ser transferido, se não der certo também é pedir para sair do trabalho. É aquela situação
em que seus amigos, suas amizades tão queridas, te levam muitas vezes ao pecado, te levam muitas vezes a desrespeitar a vontade de Deus. E é quando você rompe, quando necessário, essas amizades. É quando parentes fazem isso, é quando rodinhas de amigo, eventos, festas te levam a pecar, e mesmo que te custe um preço tão dolorido, você se afasta para não pecar contra Deus. É quando você está no YouTube, consumindo vídeos e todo tipo de programação, e você decide se abster. Enfim, muitas são os exemplos de situações que será exigido de nós radicalidade, um preço a ser pago, por amor a Deus, para não pecar contra o seu Deus. E o verdadeiro salvo, ele tem isso, pela graça de Deus, de maneira natural na sua vida. Ou você é daquelas pessoas, daqueles crentes que tentam manter boas relações com o mundo, com a igreja, tentam ser bem vistos no mundo, serem bem vistos na igreja, ao mesmo tempo agradando dois senhores. O Evangelho te exige uma atitude. É sim, sim, ou não, não. Verso 20 agora. A última marca daquele que está sendo santificado. Verso 20 diz assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Depois de ter se abstido daquela atitude, depois de ter, de maneira radical, agradado a Deus com aquela atitude, sabe o que aconteceu? A mulher de Potifar muda e distorce os fatos, e com as vestes de José nas mãos, diz aos guardas: José tentou me assediar. Veja a prova nas minhas mãos, as suas vestes. E o que acontece? Potifar, o patrão de José, injustamente joga José na prisão. José recebeu o mal, ou seja, algo ruim, mesmo tendo feito a coisa certa. E nós vemos aqui a graça de Deus. Deus não está aqui injustiçando José. Na verdade, esse ato que a mulher de Potifar denunciou era digno de morte, facilmente. Em uma nação em que não se tinha nenhum tipo de direitos humanos, esse ato de um escravo tentar assediar uma senhora era punido facilmente com a pena de morte. Mas nós vemos aqui a providência de Deus fazendo com que o patrão de José, Potifar, colocasse ele na prisão. É Deus interferindo na história, controlando a história de José, preparando-o para colocar em uma posição de governador do Egito. Mas essa verdade é inegável. Mediante um bom ato, mediante a conduta correta, José recebeu injustiça. Como isso é aplicado a nós. A quarta marca é estar disposto a sofrer por amor a Deus. E isso é muito aplicado nos nossos dias. Todas as mensagens que são proferidas desse púlpito sempre dizem: estão vindo dias difíceis, os dias são maus, as profecias têm se cumprido, o mundo está se degradando rapidamente, e é tão falado aqui nesse púlpito sobre a grande tribulação, a ascensão do anticristo, e simplesmente, quem não tiver essa quarta marca de estar disposto a sofrer por amor a Deus, estar disposto a sofrer
em um processo de santificação, claramente, evidentemente, segundo as Escrituras, não sobreviverá nesse terrível tempo que está por vir. Na época em que foi escrito o Apocalipse, para 7 igrejas essa carta foi escrita por João, em algumas das cidades, dessas 7 cidades, havia um grupo de pessoas que eram denominados Nicolaítas. Um nome muito engraçado. Nicolaítas. A marca deles era a seguinte: diante da perseguição de Nero, do imperador, contra os cristãos, eles tentavam tomar uma atitude ou assumir uma identidade que agradava tanto a Nero, e também que tentasse agradar a igreja, tentasse agradar a Deus. Então, quando os soldados chegavam para eles e diziam assim: negue a Jesus como seu Senhor e declare que somente Nero é Senhor. Eles diziam isso em latim, uma frase muito famosa. O que eles tentavam fazer? Eles pensavam assim: poxa, mas são só palavras. Eu vou dizer para eu não sofrer a punição. Quando os soldados chegavam e diziam: adorem a estátua do imperador, senão você vai perder o seu emprego, senão você vai ser morto. Eles faziam a mesma coisa. Nossa, mas é só um ato externo, é só eu me ajoelhar aqui e tudo certo. Pessoas que não estavam dispostas a sofrer por amor a Deus. Aquele que se santifica, aquele que mostra a sua salvação por meio de frutos de santificação, é aquele que evidentemente sofrerá por amor a Deus. Esses dias difíceis que são sempre anunciados aqui, eles são uma realidade, meus irmãos. Se você perceber e se atentar às notícias, inclusive essa semana 2 notícias estranhas sobre pastores que foram presos, perseguidos, e uma igreja que foi pichada em Belo Horizonte, em razão do cristianismo, do evangelho. O cenário está muito estranho, as coisas estão ficando esquisitas, novos governantes estão ascendendo ao poder, a juventude, os adolescentes estão se degradando, e eles serão a próxima geração, que pode ser que perseguirão a nós. Meus irmãos, essa força, essa disposição, essa vontade, essa submissão em sofrer por amor de Deus, vai ser exigida de nós, muito mais, em um pouco tempo daqui para frente. Brevemente, sofreremos, assim como José sofreu. Diante dessas marcas, diante desse gabarito, desse espelho que está diante de você, a marca do temor a Deus, da consciência do pecado, da radicalidade contra o pecado, e da disposição em sofrer por amor a Deus, você é convidado essa noite para fazer uma autoanálise, para analisar a sua vida, para analisar os frutos da sua salvação, e não em relação àquilo que os outros veem, e não em relação à roupa que você veste, e não em relação ao título que você carrega nominalmente, mas em relação ao seu ser interior, ao seu caráter, às suas motivações, a essas marcas. E se você, nessa manhã, é uma pessoa que não observa isso em sua vida, que você não observa essas características em sua vida, significa dizer, com toda a autoridade que a Bíblia dá, que a sua salvação, na verdade, nunca ocorreu. Na verdade, existe a possibilidade, se você é uma pessoa que não tem essas marcas, de estar se enganando há muitos anos, de estar sendo enganado por si mesmo, pelas heresias. É um momento de reavaliação, é um momento de autoanálise, e de ser sincero diante de Deus, porque há tempo
O trono da graça está aberto. E há tempo de revisar, de rever os seus conceitos. Há tempo de você se derramar diante de Deus, pedindo perdão, se arrependendo, confessando diante de Deus que na verdade nunca teve essas características, que nunca experimentou uma santificação genuína. Esse é o tempo. Deus te chama nessa manhã a fazer esse compromisso, a fazer essa oração. E se você, ao contrário disso, é um verdadeiro cristão e vê essas marcas na sua vida, você não pode descansar. Você não pode bater no peito e ficar tranquilo. Nós estamos em um período em que essas marcas têm que se intensificar, que nós temos que aprofundar nessas características, que nós temos que desenvolver mais essas características, que nós temos que estar mais dispostos a sofrer por amor a Deus. Nós temos que estar mais dispostos a ser radicais, aprofundarmos a nossa consciência sobre o pecado e purificar e aprimorar nosso temor a Deus. Não se admite mais, ou não vai se admitir mais, cristãos medianos, medíocres, mas temos que crescer nessas características. Que essa seja a obra de Deus operada aqui essa manhã, pelo Espírito Santo. Vamos orar? Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.